Infelizmente, no dia 4 de junho, eu não, eu tive que desmarcar. Eu estava muito, mas muito gripado, com febre. Isso acabou me deixando vulnerável a um golpe que eu acabei caindo assim, feito um pato, o que mostra que nunca a gente é suficientemente prevenido contra essas coisas. Um simples golpe de ligação de celular, um sujeito se dizendo gerente do meu banco, e eu embarquei na história e acabei perdendo um dinheiro que eu agora estou tentando recuperar por via judicial. Foi por isso que eu tive. Foi a primeira vez que eu remarco uma das nossas atividades aqui, desde que começou o seminário no início do ano passado. Então, eu vou aqui, primeiramente, deixa eu achar aqui onde está, é aqui. Eu resolvi, porque vocês se lembram que há umas duas vezes anteriores a esta, foi um momento que eu abri um parêntese, que não foi nem bem um parêntese, porque está na própria explicação do Freud, no capítulo 7, onde eu fiz uma articulação dos quatro princípios. O princípio de inércia, ou de nirvana, o princípio de constância, do prazer e da realidade. E aí eu coloquei uma coisa que eu acho que, para quem conhece algo da teoria das pulsões, fica claro que isso acontece, que é uma espécie de fusão pulsional que ocorre logo naquela origem mítica da psicanálise, aquele embate pulsão de vida versus pulsão de morte. E aí eu coloquei, quando falei do princípio de inércia principalmente, que ele tendia a uma tensão igual a zero, mas só que a tensão igual a zero psiquicamente equivale à morte. Seria o triunfo da pulsão de morte. Isso não acontece porque temos que supor, e Freud supôs antes de nós, que uma força em sentido contrário, Eros, atua e algum equilíbrio se dá ali, alguma constância, daí o princípio de constância, que vai permitir, digamos, a continuidade do aparelho psíquico. Mas eu não encontrei no texto da interpretação dos sonhos algo que fosse exatamente nesse sentido. Pois não é que outro dia, sei lá, sexta-feira passada, aqui folheando por outras razões, eu meio que dei com uma passagem no problema econômico do masoquismo que eu acho que explica exatamente isso que eu acabei de sintetizar aqui, dito pelo próprio Freud, com a profundidade que efetivamente só ele tem. Então, é uma passagem que não é muito longa, eu vou ler aqui. Depois eu faço a referência da página do volume onde está. Então, diz ele: de toda forma, tivemos de nos dar conta de que, no curso do desenvolvimento dos seres vivos, o problema econômico do masoquismo é posterior ao além do princípio do prazer. Este aqui é de 20 e o do masoquismo é de 24. Então, quando ele escreve isso aqui, ele já tinha a noção de pulsão de morte, já tinha sido estabelecida e por aí afora. Então, tivemos que nos dar conta de que no curso do desenvolvimento dos seres vivos, porque lá no Mais Além ele fala de uma coisa ligada à questão de que o ser vivo, o que quer antes de tudo é morrer, mas morrer depois do seu périplo, isso no fim de contas, porque a vida é uma perturbação, é um excesso de excitação, da qual o ser vivo quer se ver livre, consegue ler aqui. Houve uma modificação que transformou o princípio de nirvana, associado à pulsão de morte, no princípio de prazer. Portanto, a partir de agora, não mais consideraremos o princípio de nirvana e o princípio de prazer como uma mesma coisa. E é claro que antes do além do princípio do prazer,
ele não tinha como não considerar, porque faltava o outro, que é justamente a pulsão de morte. Prossegue ele. Penso que não é difícil adivinhar que a força partiu, que a força que partiu, a força de que partiu. Não, penso que não é difícil adivinhar de que força partiu essa modificação do princípio de Nirvana. Só pode ter sido da pulsão de vida, da libido, que impôs sua coparticipação na regulação dos processos de vida, colocando-se lado a lado com a pulsão de morte. Quem não se lembra da expressão fusão e desfusão pulsional, que é uma expressão bem freudiana? Prossegue ele. Temos, então, uma pequena, mas interessante sequência de relações. O princípio de Nirvana expressa a tendência da pulsão de morte, tensão igual a zero. O princípio de prazer representa a sua transformação em reivindicação da libido. E o princípio de realidade, a influência do mundo exterior. Ele não colocou aqui o princípio de constância, mas ele está justamente entre o de nirvana e o do prazer, porque o princípio de nirvana é a tendência da pulsão de morte de esvaziar, mas aí, como tem uma força contrária, como ele acabou de dizer, que é Eros, faz aí uma composição para que a excitação seja a menor possível, a mais baixa possível, que é o princípio de constância. Uma vez estabelecido isso, aí ele vê o princípio de prazer, que é o terceiro, representa a sua transformação em reivindicação da libido. E o princípio de realidade é a influência do mundo exterior, a dura realidade da vida, etc. Segue ele. Nenhum desses três princípios, que a gente acabou de ver que, na verdade, são quatro, destitui o outro do poder. Ou seja, o fato de ter havido o princípio de constância depois do princípio de inércia não quer dizer que não há mais princípio de inércia. É uma espécie de Aufhebung. Quer dizer, o que vem depois supera o que vem antes, mas o conserva. Não é? Ele ultrapassa, mas conservando. Temos aí uma pequena, mas interessante sequência de. Ah, está aqui. Nenhum desses três princípios destitui o outro do poder. Aliás, em geral, eles sabem conviver bem uns com os outros, embora, é claro, conflitos ocasionais sejam inevitáveis. Isso não é só entre os princípios, né? Pois um lado privilegia a redução quantitativa da carga de estímulo, é a influência do princípio de inércia, e do outro, as características qualitativas dessa redução de carga, um adiamento, e o terceiro, um adiamento, que é o de realidade, um adiamento do escoamento dos estímulos acumulados, exigindo uma aceitação temporária da seção gerada pelo desprazer. Você lembra que eu coloquei que, nessa perspectiva, o princípio de realidade abre o tempo, o princípio de realidade abre uma temporalidade, porque, veja bem, o princípio do prazer ele busca uma descarga, ele busca uma satisfação aqui e agora. É no aqui e agora, não tem negócio de ontem, amanhã. Se você diz para uma criança muito pequena, espera aí, eu volto já, mesmo que ela já entenda o que significa, ela já conheça, sabe, identificar aquela fala, isso não quer dizer nada, porque se daqui a pouco, quer dizer, a questão do tempo ainda está muito embrionária numa criança pequena. E o que ele diz aqui, quando ele diz que o princípio de realidade é, ele exige uma aceitação temporária da atenção, é porque o princípio de realidade exige que o sujeito suporte o desprazer.
Porque, afinal de contas, o que é a elevação da atenção, se não o desprazer? O princípio de realidade torna possível o sujeito suportar um desprazer em nome do qual e a partir do qual ele possa atingir resultados mais eficazes, satisfações mais eficazes. Em vez de ficar alucinando por um seio que nunca lhe vai dar leite, ele segura um pouco esta excitação até que ele vai encontrar no exterior algo que realmente satisfaça essa necessidade. De qualquer modo, diz ele, penso que fica claro que o princípio de prazer indubitavelmente é o guardião, não só da vida psíquica, mas da vida como um todo. Olhem bem que aqui ele não disse da realidade, ele disse do prazer. O princípio de prazer, indubitavelmente, é o guardião não só da vida psíquica, mas da vida como um todo. Quer dizer, você encontra isso, inclusive, em seres onde não se pode supor o advento do desejo, pelo menos pelo nosso estado atual do conhecimento, como nos animais. Mas é o princípio do prazer que vai fazer com que ele busque aquilo que satisfaça o seu movimento vital e evite aquilo que ameace esse movimento vital. Eu agora vou tentar ver se eu consigo fechar direito isto aqui, para eu voltar a olhar vocês. Pronto. Sobre essa passagem, tem alguma questão? Eu esqueci de dizer onde está, posso dizer logo. Deixa eu só eu buscar, que já está exatamente no lugar. Isso está no Problema Econômico do Masoquismo, naquela edição da Imago, naquela, de 24 volumes, página 106, 107. Está no Problema Econômico do Masoquismo, página 106, 107. Voltemos, então, aqui. Tem alguma questão que possa ser colocada Agostinho, aqui? eu consigo, ouvindo você, pensar nos destinos pulsionais, nos 4 destinos pulsionais. Mas tem um que, quando eu penso, eu não consigo situá-los em nenhum desses princípios, do prazer, do nirvana, da realidade, etc., que é a sublimação. Pois é. Em Freud, principalmente nos primeiros textos, eu acho que isso, de alguma forma, é mantido. Em seguida, a sublimação ela está, por exemplo, para além desses princípios, como uma adequação das pulsões de vida. Quer dizer, a sublimação é uma sublimação da pulsão sexual. Né? É a sublimação, é a pulsão sexual que pode ser sublimada. Então, para que haja, é pena que o texto que ele prometeu escrever e talvez tenha escrito, mas se perdeu, sobre a sublimação, eu acho que não se encontrará mais. Talvez ele passasse por essa passagem aí que você colocou, Tereza. Por quê? A sublimação ocorre como desvio de Eros enquanto uma pulsão que já está atuante. Mas isso só se faz, só é possível. É claro que quando há um desvio de Eros, de alguma forma, há um desvio na questão do princípio do prazer, porque Eros está ligado radicalmente ao princípio do prazer e pode ligar-se também, não tem que estar, mas pode ligar-se à pulsão de morte também, naquela ambivalência pulsional de que tanto fala, não é, a psicanálise. Mas só que só pode haver esse desvio da pulsão na medida em que algo do mundo exterior possa ser tomado como objeto para o qual ele transfere, naquele sentido da transferência energética, não é da transferência no consultório, ele transfere a sua carga pulsional, sendo que há um desvio do objeto.
não é como Freud fala. Ora, Hum, se a pulsão não tem objeto, como é que se sabe que pode haver um desvio do objeto? Por exemplo, da realização sexual propriamente dita, para uma obra de arte, uma poesia, uma escultura, etc. É na medida em que a pulsão contorna o objeto. Embora a pulsão não tenha objeto, algo se apresenta que ela contorna, não é? Então, a sublimação ela está, por assim dizer, para além da vigência desses quatro sim. princípios. Não revogando nenhum dos quatro, é claro, mas ela é um passo além, digamos assim. Porque ela não estaria ligada à regulação da descarga pulsional, né? Ela estaria Sim, ligada a isso que você chamou desse envolvimento do objeto. sim, não deixa de haver uma descarga pulsional Sim, também, não é? mas não é, parece que é a principal operação. Não é a principal operação. E a gente percebe isso, né, Teresa? Por exemplo, quem dá aula, como você, eu e vários outros aqui, é, deve se lembrar, lá naquelas 5 lições, em outros textos, inclusive o texto dos destinos da pulsão, Freud vai falar de que a pulsão escópica tem por meta o ver, a contemplação. E a Hum, pulsão invocante, não é? Tem por meta o ouvir. hum, Então, ele vai colocar um sujeito, a voz ativa e a voz passiva, o exibir, o ver e o ser visto. Essa, aí depois ele vai colocar o seguinte: o, o cientista, o pesquisador, o filósofo, de alguma forma é o que resulta da sublimação da pulsão de ver, hum, dessa pulsão ativa, não é? Dessa pulsão do olhar ativa. Já o artista, não é? O artista, de um modo geral, ele é o que resultaria da sublimação da pulsão de mostrar. Então, veja bem, um voyeurismo ativo, que seria o do pesquisador, do cientista, que está ali para pesquisar, para ver, e a satisfação passiva no sentido do ser visto, como é o caso do artista. Todos mais ou menos se lembram disso, quem já tem algum percurso em psicanálise. E eu, em determinada ocasião, e é por isso que eu citei o professor antes, eu digo que o professor é uma combinação dessas duas coisas. Porque o professor, ao mesmo tempo, ele tem uma pulsão escópica ativa. Ele tem que ler, ele tem que pesquisar, ele tem que estar com os olhos abertos, digamos, para o mundo à sua volta. Mas o professor também se exibe, não é verdade? E se ele assume que se exibe e consegue se exibir relativamente bem, provavelmente bem melhor professor ele é. Eu, às vezes, quando estou dando aula, eu penso assim comigo, eu estou aqui no meu palco. Isso aqui é um palco, não é? Onde eu estou, digamos assim, me exibindo. De uma maneira análoga a quando um ator está no teatro, se diz que ele está se exibindo. E isso permite que você faça variações. Se você se dá essa liberdade, você se desliga do script, do plano de aula. Eu confesso que nunca na minha vida consegui cumprir integralmente nenhum plano de aula, nem os que eu preparo, nem este aqui, que eu já me desviei dele agora, aqui agora, neste exato instante. mas Não é? isso implica em dar uma volta no objeto, porque, Sim, como claro. você disse, a pulsão continua sem objeto. Isso, claro. E que pulsão? A pulsão está tendo uma satisfação aqui, não é? A pulsão do exibir-me, Ou digamos. seja, esburaca mais uma vez, né? Esse Buraca mais uma exibir do vez. professor, ou essa pesquisa, esse olhar, essa leitura do professor, não dão conta do vazio, pelo contrário, eles relançam esse vazio, né? Isso, ele está relançado, né? Sim. Não há Esburaca exibição última, isso. não é? Ele está sempre relançado.
Mas eu achei isso interessante, porque isso é um desfrute que o professor tem. Agostinho? Porque a aula, efetivamente, ela é também uma pesquisa. Você não está ali apenas transmitindo uma coisa já pronta. E mesmo quando esteja, é muito interessante que você repercorra com os alunos o caminho que levou aquela coisa a estar já pronta. Ou seja, essa coisa que está ali pronta, ela é um ponto de chegada. Mas qual foi o ponto de partida, ou os pontos, e o percurso, ou percursos, que levaram até você chegar a essa coisa já pronta? Isso é que é na aula, na verdade. Não é simples. Isso aí é ir na dimensão da enunciação. E não ficar na dimensão do enunciado, que é a coisa já pronta. Alguém falou. Eu, Júlio. Ah, Júlio. Inclusive, vai de encontro a isso que vocês estão falando sobre isso. Agora, né? Eu até fui músico durante 30 e tantos anos da minha vida, sei bem o que é esse narcisismo do palco, essa exibição do palco. Mas eu tinha pensado antes sobre quando você tocou na alucinação, no alucinar o encontro com o prazer ou a satisfação ou levar a pulsão a zero, qualquer coisa do tipo. E eu fico pensando assim, muitas vezes, inclusive pensando na questão sexual, se a gente lembra aqui, por exemplo, do que seria o sexo tântrico, é manter a expectativa do encontro com o objeto, talvez porque o encontro com o objeto seja sempre inferior à fantasia da satisfação que o objeto traria, como o sujeito sustenta, alimenta e mantém e adia, e o prazer maior talvez esteja nessa expectativa de encontrar o objeto de satisfação. É uma maneira de manter, talvez, essa tensão no alto, essa tensão sem dar a ela essa descarga, porque talvez esse seja o ponto exatamente do prazer. Embora seja insuportável a ponto de, às vezes, precisar dessa descarga, ou seja, isso é inevitável e recusável, porque senão fica desprazeroso, mas como o sujeito alimenta e mantém, conserva o máximo possível essa descarga dessa carga de energia, digamos assim. Pois é, E, que é pulsional e que é erótica, né? e isso não é pela função do princípio de realidade. Eu estou me lembrando do filme Império dos Sentidos, que é um filme de 1970, onde isso é trabalhado de ponta a rabo no filme, dessa manutenção da tensão, né? E não é do princípio da E vai realidade. até a exaustão total, Vai né? até a exaustão, vai até a loucura, o delírio ou qualquer outro nome que possa se dar o É. encontro com o objeto, né? Que não há. Porque Esse essa passado expectativa. ponto, esse passado ponto que vocês falaram agora, porque tem um outro filme que é mais recente, que fez muito sucesso, que é... Como é que ele é? Que o cara que é ligado a a história do sadomasoquismo, e ele vai com a mulher ela vai com ele para um quarto e tem um limite ali, e tem um código combinado para quando chegar num certo ponto do insuportável dizer essa frase e o outro parar. Porque a ideia é que se... Porteiros da Noite. Não, não, é um mais recente, Tereza, que é não sei o que Porque lá. esse é maravilhoso. Tem um livro e teve um filme que foi reeditado, teve duas versões. Como é que é o título? 50 tons de cinza. Dois de Cinza, exatamente. 50 Ah, tons de Aí cinza. ali Ah, tem mas um o código, Porteiros da Noite é bem melhor. tem um código ali que se esse código sendo dito, o outro para imediatamente. Ou seja, o quanto é possível e se sabe racionalmente que se pode ultrapassar. Tá? Pode chegar a esse ponto que a Tereza falou. Isso aí, Júlio, isso aí me faz lembrar de um aviso, quase sempre inócuo, diga-se de passagem, nas propagandas de bebidas alcoólicas, que embaixo apareça: beba moderadamente. é verdade. Porque justamente quando o sujeito chega nesse ponto limite, ou no limiar dele, digamos, um alcoolista que conseguisse identificar isso, ele podia prolongar o êxtase etílico, não é? Mas ele não consegue. Primeiro que ele não consegue identificar com exatidão. E não E consegue ler segundo, também, porque né? mesmo que ele consiga, é muito grande
a compulsão, quando o sujeito tem compulsão por álcool. Mas quando não tem, dificilmente ele chega a esse limiar, ele para antes, né? Então, a gente tem aqui, quer dizer, uma coisa interessante. Isso fala de outra coisa, hoje estou só se associando, da polaridade das pulsões sujeito-objeto, né? Até que ponto o sujeito é o agente da ação, até que ponto como você falou, de um limite para, ou então não bebe muito, ele passa a objeto da pulsão, ele é bebido, ele é comido, ele é fudido, né? Ele é devorado mesmo, Agora, engolido, não é? Por Objeto. aquilo, por falta de outra palavra, por aquilo. E se o objeto causa o desejo, então a gente pode pensar também que o objeto causa o desejante. Sim. né? Aham. Agora, veja bem, porque Só um instantinho, sujeito... essa é a própria definição, a propósito do que a Teresa falou, é a própria definição de pulsão. Se Sim, fazer chupar, se fazer cagar, né? É o se É, fazer. O sujeito é se- devorado, ele está na condição de objeto quando ele está submetido à compulsão. Ele ali fazer-se, justamente não né? é sujeito. Fazer-se. fazer-se No ver. seminário 11, né, que o Lacan coloca isso. Ele chama de Fazer-se ação é, reflexiva. Tem a passiva, a ativa e a reflexiva. é a reflexiva. O próprio nome Essa já diz. questão, essa questão das vozes dos verbos Como é estão? sempre uma questão muito importante para quem trabalha com psicanálise. Para dar um só exemplo, quem não se lembra daquelas variações do ciúme, eu, homem, a amo, eu, homem, o amo. Aí depois ele vai fazendo as variações de que esse eu passa a ser passivo. É ela que o ama, não é? Ele é amado por ela. Então, isso tudo tem a ver com a voz do verbo. E uma outra coisa que eu acho que é interessante se colocar aqui é que sujeito, a rigor, não é causa. Isso apareceu algumas vezes, não me lembro em quais falas, na jornada clínica, sexta-feira e sábado passado. O sujeito é efeito de significação, Isso. não é isso? Entre o S1 e o S2, cai o S, o sujeito, de abarrado, não é? Então, o sujeito ele não é causa de significante, é efeito de significante. Se a gente pensa o sujeito como efeito de sujeito, talvez algumas coisas ganhem uma outra perspectiva. E se a gente se lembra que o objeto, na psicanálise, em Lacan, é o objeto A, e o objeto A é causa de desejo, aí você vê efetivamente a causa no objeto e o efeito no sujeito. Deu para pegar esse... Absolutamente no mesmo lugar. Eles estão no mesmo lugar. Sim, no mesmo Sujeito e lugar. objeto no mesmo lugar. É. Nessa, vamos dizer, entre aspas, unidade, objeto A como causa de sujeito, como causa, objeto como causa, não é, de desejo, como causa, e o sujeito barrado como efeito de significante. Sim. Não é? Então, porque realmente foi uma pena eu não ter podido, no dia 4 de junho, que seria a nossa última vez, por causa da razão que eu já coloquei. Porque nós já teríamos concluído o item C para passar para o item D. E o item D, essa coisa que a gente realmente... Fazia um tempo que eu não tomava o item D. Porque, de outras vezes, até uma outra vez que eu comecei este seminário na própria escola lacaniana, nós paramos no item C. Então, já fazia pelo menos uns 10 anos, ou talvez mais, que eu não lia o item D. Aí, hoje, eu tomei aqui as notas escritas, abri o computador para qualquer modificação e fazendo direto, peguei o livro do Freud e fui reler, depois de tanto tempo, o item D. De repente, eu encontrei tanta coisa que eu não tinha encontrado nas vezes anteriores, e a gente diz assim, caramba, será que eu não sabia ler naquele tempo?
Continuo não sabendo até hoje, né? Alguma coisa eu sabia porque consegui recolher. Tudo que eu recolhi já está aqui no computador, não é? Mas tantas outras coisas. Às vezes, na mesma observação que você marcou e você colocou algo associado àquilo, você lê agora, vê o que você colocou associado e outra associação te aparece. Não é? Então, realmente é uma coisa interminável. É algo meio vertiginoso, né? E é uma boa vertigem. E aqui a gente tem que estar sempre também atentando para os que estão iniciando. Apesar de nós já estarmos na nossa 19ª sessão, este seminário, como todos os outros da escola, estão à disposição no YouTube, não é? Quer dizer, no link você encontra, o Alexandre abriu uma playlist onde estão todos, este aqui já vai ser o 19º, este de hoje é o 19º, todos os 18 anteriores. Para quem se interessar, que é preciso ter interesse mesmo, para dedicar 27 horas e meia aqui, de repente, de olhar alguma coisa, não é? Mas esse é o desejo que move. E, já que falei do desejo, eu vou agora fazer um fecho no item C, porque aí da próxima vez a gente entra direto no D. E se nós formos felizes na apresentação, nós conseguiremos, talvez, no item D, fazer a exposição de uma vez só, porque fica faltando o E, que é maior, e o F, quem sabe a gente consegue até o fim do ano. Vamos fazer o possível, que eu próprio já estou meio agoniado. Então, disso tudo que se diz até agora, fica patente o que se pode chamar de a dignidade do desejo na psicanálise. E o alcance teórico da afirmação que Freud faz nessa edição da Imago, volume 5, tanto na página 517 quanto na página 542, ele faz esta afirmação: só o desejo é capaz de pôr o aparelho psíquico em movimento. Nunca é demais a gente insistir nisso. Isto põe o desejo no lugar de alta dignidade no campo da psicanálise. Sem o desejo, o aparelho psíquico não pode entrar em movimento. Só um desejo põe o aparelho psíquico em movimento. Só que, em 1650, Hobbes já disse duas coisas muito semelhantes a esta. Uma delas, não ter nenhum desejo é o mesmo que estar morto. Não é a mesma coisa que Freud vai dizer depois? Não é? Não ter nenhum desejo é o mesmo que estar morto. É só o desejo que impulsiona, que movimenta. E na página 517, Freud diz: o pensamento é o substituto intelectual do desejo alucinatório. Dá para a gente compreender isso porque a gente já viu nessas últimas 2 ou 3 sessões aqui. Quer dizer, aquele desejo alucinatório, que é o primeiro desejar, que a gente já viu lendo, inclusive, ipsis literis, a passagem de Freud em que ele trata disso, esse desejo alucinatório, que não pode permanecer dessa maneira, por causa lá da dura realidade da vida, isso não traz satisfação orgânica, né? O sujeito tem instaurado o princípio de realidade. O princípio de realidade abre uma espécie de intervalo. Intervalo. O princípio do prazer não comporta intervalo, ele é maciço. Ele vem para a descarga. O princípio de realidade traz a possibilidade de um intervalo, de um tempo de espera, por assim dizer. De um tempo de espera. Para quem trabalha com música, não é, Márcia? Esse tempo de espera pode ter todo um significado, né? Ele abre isso. Pois bem,
depois de um complicado. E a pausa, né, Agostinho, que também é importante para o músico, né? Pois é, a falta e o intervalo. E o Uhum, intervalo é um o intervalo de intervalo. tempo, né? E a pausa, né? Pausa. Que é um silêncio que, na verdade, não há, porque o músico precisa contar o tempo para entrar no compasso seguinte, né? Daria para dizer que o silêncio é uma nota muda? Uma nota muda. Me ocorreu aqui de repente. Pois é para pensar, né? É, Porque de fica que aí para silêncio pensar. será que se trata? Eu acho que isso é uma discussão interessante para a gente, Me ocorreu né? assim, de Eu supetão, penso, porque eu Márcia, pensei a no pausa, seguinte: numa sequência de notas, onde é que ela está? Já mudou de posição. Numa Eu estou sequência aqui. de nota, não, numa sequência de nota, de repente, um silêncio. É como se ele você Então, fosse tem uma pausa, nota. pausa de semínima, Tudo. pausa difusa, pausa de semifusa, pausa. Então, as pausas são a mesma coisa que você tem uma nota, uma semínima, mínima, fusa, semifusa, né? É, pelo tempo que aquilo dura, né? O que eu é. estou querendo dizer, e eu acho interessante a colocação do Agostinho, é que quando a gente fica sem cantar ou sem tocar durante aquele tempo, semínima, mínima, o que for, né? Na verdade, a gente está sem cantar e sem tocar, mas a música em nós continua, porque o músico precisa saber onde vai entrar, né? Ele está Ah, calado. A Claire Gilly trabalha isso muito bem. Ela fala, né, dos personagens de ópera. Eles estão ali, eles não cantam, mas eles não são mudos, né? sim. Sim, Por quê? pois é. Porque tem a voz aí Que a pausa neles, faz né? parte da música. Então eles estão, sim, eles estão ali, eles estão no palco, eles estão calados, mas eles estão na música, né? Perfeito. Não Inclusive para esqueçamos que o poder, quando objeto voltar, voz voltar no não tempo é certo. sonoro. O objeto Isso, bem voz ele lembrado, não é Tereza sonoro. Nazari, isso Bem mesmo, é lembrado. átono. Nem a pulsão escópica é o visível. Né? Exatamente, ele é É um Bem átono. aparelho lembrado. auditivo. Isso aí, Sim, Tereza, bacana você lembrar, é isso, né? é isso. É isso. E essa Então coisa eu vou de, ficar com essa nota muda para pensar a respeito. porque essa coisa de ele, digamos, a melodia está seguindo lá em silêncio, sem isso ele não conseguiria voltar no momento certo, Exato. quando a próxima nota figurar. Mas se você faz numa partitura musical e vai colocando as notas, algo tem que ser uma notação de silêncio, para que o sujeito saiba quem está executando. Aí me ocorreu, será que, já que ele está entre as notas, será que é uma nota? E se fosse, poderia chamar de nota muda, mas eu sou, infelizmente, quase analfabeto em música. Eu adoro música, mas eu adoro assim como amador, Mas literalmente. você trouxe uma questão interessante, porque assim, entre um e outro, entre uma nota e outra, se há necessidade do sujeito que está tocando ali silenciar, tem a anotação da pausa. Então tem aquela figurinha lá mostrando que ali ele não toca. Pois é. Mas nota muda é uma outra, eu acho que é uma outra questão. Quando a Teresa Nazar fala dessa voz áfona, né? Que não é. Seu microfone fechou, Márcia. Não é a vibração das cordas vocais. Pronto, desculpa, que não é som, nem silêncio, é um buraco, né? É o vazio. Isso. Aí a gente bordeja como puder, ou como quiser, ou como, né, desejar, enfim. Perfeito, perfeito. Bacana isso. Muito bacana. Deixou uma E você questão vê para como mim, as eu coisas. te agradeço. Mas foi uma coisa que me ocorreu assim. É por isso que eu digo que eu nunca consegui seguir um plano de aula à risca. Porque enquanto eu estou lendo aqui, vem uma questão. É claro que eu não vou largando qualquer uma que surja, tem um mínimo de censura.
do que se chama de simancol, não é? Então, tem um mínimo de censura antes de você largar o que ocorreu. Mas o pensamento é rápido. Então, essa censura pode avaliar com rapidez. E aí, de repente, me veio a nota muda, que bom que pode isso frutificar. Depois me dá um retorno daqui para nós. Então, gente, vamos agora já para chegar mais perto de concluir. Quer dizer, isso tudo falando da dignidade do desejo na psicanálise. Ora, bastaria citar que a ética da psicanálise é a ética do desejo. Pode haver dignidade maior? Não é? A dignidade, ela própria, não deixa de ser um conceito ético, não é? Mas com algumas reservas e mudanças históricas, não é? Por exemplo, entre os gregos, você pode falar de uma dignidade ontológica e também de uma dignidade ética, sobretudo a partir de Platão e Aristóteles, pais da ética grega, não é? Mas você pode falar de uma dignidade ontológica. Por exemplo, como ele diz assim, os animais domésticos são de natureza melhor do que os animais selvagens. Ora, de onde é que Aristóteles foi tirar tal formulação? Os animais domésticos são de natureza melhor que os selvagens? Onde é que está isso? Está isso no seguinte princípio: quanto mais próximo um ser se encontra do logos, da razão, e, sobretudo, do logos filosófico, a episteme, não é? Da filosofia, quanto mais perto você se encontra disso, mais ontologicamente elevado você é. Então, nessa concepção, um sujeito que tivesse um determinado percurso, ele teria, para Aristóteles, ele ocuparia um patamar ontológico superior ao que não tivesse. Ora, os animais domésticos estão mais próximos de nós, estão mais próximos, de alguma forma, se não do logos, pelo menos do sujeito do logos, que é o ser humano. E os animais selvagens não. Então, aí você tem a dignidade no sentido ontológico, e não a dignidade no sentido ético. Mas, no sentido ético, a dignidade, o desejo tem toda uma imensa dignidade, tanto que ele é o esteio do próprio campo da ética. Também, a função da censura psíquica, no que concerne a deter a regressão e, por conseguinte, impedir que as moções inconscientes tomem conta do poder do movimento, que é que está a questão. Se as moções inconscientes ganham a consciência, mas você dormindo, o acesso à motilidade está fechado, quase sempre, né? Mas se esses desejos tomam conta da consciência e o acesso à motilidade está aberto, em plena vigília, o que pode acontecer? A diferença essencial, diz Freud, entre sonho e sintoma. Vejam que aqui, se ele, por acaso, tratar de algo da psicose, está incluído em sintoma, que ele está escrevendo isso aqui em 1900. A diferença essencial entre sonho e sintoma é que o sintoma exige a convergência de ambas as correntes de nossa vida anímica. O sintoma exige tanto aquilo que vem do inconsciente, recalcado e que quer buscar expressão, como aquilo que vem do pré-consciente, da instância recalcadora, e que vai haver aí uma formação de compromisso em que o sintoma vai se constituir como um simulacro e uma alusão ao recalcado e vai oferecer uma satisfação substitutiva. Não é isso? Em síntese, a percepção freudiana do sintoma aqui nesse tempo. Agora, diz ele, o sintoma não é simplesmente... Não é mais aqui. Tal como acontece nos sonhos,
não há limite para os outros determinantes que possam estar presentes nos sintomas. Para a sobredeterminação, ele botou entre aspas, dos sintomas. O determinante que não brota do inconsciente, ao que eu saiba, é invariavelmente uma cadeia de pensamentos que reage contra o desejo inconsciente. Uma autopunição, por exemplo. Né? Mas, de toda maneira, aquilo que vem aquilo que vem do pré-consciente é algo que reage contra a realização desse impulso, dessa moção pré-consciente. Diz ele, então, concluindo esta parte, assim, posso fazer a afirmação bastante genérica de que o sintoma histérico só se desenvolve, quando as realizações de dois desejos opostos, cada qual proveniente de um sistema psíquico diferente, conseguem convergir numa única expressão. A gente tem que, de alguma forma, ler isso atualizando um pouco. Ele diz, o sintoma neurótico só existe quando há um choque de desejo. Quando há uma realização simultânea de desejos antagônicos. Mas como é que se pode dizer antagônico se no inconsciente não há contradição? É porque um desses desejos não é inconsciente. Sim. O antagonismo se dá justamente porque o desejo inconsciente, que busca expressão, ou seja, satisfação, colide com o desejo em sentido contrário do pré-consciente, no sentido de recalcar aquilo. É o recalque secundário. O sintoma vai ser o produto disso, mas vai ter algo que diz disso. É uma alusão, é um simulacro. Quer dizer, o sintoma é uma alusão e é um simulacro ao recalcado. E, embora ele diga que há uma dupla realização de um desejo inconsciente e de um desejo pré-consciente, nós sabemos que desejo no sentido próprio não é pré-consciente. Foi por isso que eu disse que precisava uma pequena retificação aqui. Quer dizer, ao mesmo tempo que é um desejo inconsciente, uma moção pulsional, inconsciente, carregada de desejo, buscando uma expressão, há um movimento de defesa, um movimento contrário, no sentido de colocar um dique, um recalque, mas só que o recalcado e o retorno do recalcado é a mesma coisa. Ser recalcado é uma forma de existir, não está morto de modo algum, de modo que, a persistir esse conflito, vai se dar como produto um sintoma que, ao mesmo tempo, alude e é um simulacro daquilo que ficou recalcado. É mais um... Agostinho, me É o permite. âmago da chamada teoria do conflito. Sim, me permite uma coisa. Quando o Freud, bem no início dos textos da Metapsicologia, em 1915, fala de pulsão, ele diz que a repressão, ele está chamando, pelo menos em algumas traduções, vem como repressão. Até nessa da Companhia das Letras, ele traduziu, não sei por quê, por repressão. Mas o que importa é assim, ele diz que a repressão ela é constitutiva da pulsão. Assim como um carro, para acelerar, ele precisa da resistência do asfalto. Estou me fazendo entender? Tá. Quer dizer, a pulsão, para pulsar, precisa de uma resistência, né? E agora você está falando na formação sintomática como o encontro dessa expressão pulsional, dessa descarga pulsional, e algo que venha se contrapor a ela. A minha questão é, isso fala da mesma questão que o Freud fala, dessa repressão constitutiva, ou é outro tipo de repressão ou recalque? Enfim. Me parece que é outro tipo, é uma coisa que está mais no campo de um movimento. Aham.
do que propriamente de um recalque, porque um recalque originário ele já implica necessariamente uma representação, Sim, porque o que fica recalcado é a representação, sim, não sim, é o afeto. O perfeito. afeto se desliga e pode se manifestar como um ataque de angústia, por exemplo, não é? Mas o que fica recalcado é a representação, inclusive no recalque primário, que é aquilo que Freud chamou de Urverdrang, Hum, que é aquele recalque primário, aquele recalque hum. originário, não é? Onde vai haver uma representação também originária recalcada, Recalcada. não Então, é? por isso se pode dizer que o sintoma vela e revela, né, Isso, a verdade do sujeito. isso. Agora, de toda maneira, só por analogia se pode aplicar isso ao psíquico, embora de alguma forma se possa, porque também se trata de forças. A pulsão é uma força, é uma pressão, é Sim, uma força constante, constante. constante, cara. O drang, não é? Da pulsão. Você vê, por exemplo, agora que a gente está na época das Olimpíadas, vê em qualquer esporte, mas, por exemplo, nos saltos ornamentais, isso fica absolutamente claro. O sujeito pula no trampolim e primeiro ele faz um impulso para um sentido e daí ele é jogado para o sentido oposto. Ah, Uma catapulta, mais ou menos como uma catapulta. Ele pisa, ele vai para lá, mas ele impulsiona os pés para cá. sim. E ele é jogado no sentido oposto. Isso é um princípio geral da inércia. Uhum. Se de alguma forma o princípio da inércia pode se aplicar à vida psíquica, e Freud dá a impressão de que pode, inclusive batizando de princípio de inércia o mesmíssimo princípio de nirvana, porque para ele o princípio de inércia e o princípio de nirvana é a mesma coisa, são só nomes diferentes, a inércia já está colocada ali logo no início. Mas isso é uma elucubração aqui especulativa. Eu não estou dizendo, se eu estivesse defendendo uma tese de doutorado e me perguntasse de que fonte eu estou extraindo isso, eu diria da minha inspiração agora. Cabe à banca julgar se isso vale a pena ou não. Ou até se é bom eu incluir na tese. Poderia dar esta resposta. Bom, gente, ainda temos 4 minutos aqui. Assim, só no fim ele diz: os sonhos satisfazem também ao inconsciente, ao desejo pré-consciente de dormir, mas isso é o item D. O item D é justamente a interrupção do sono pelo sonho, os sonhos de angústia, né? E esse eu acho que a gente consegue dizer em uma vez, de toda forma, se não conseguir, faz parte, porque Ah, afinal. então, mais um pouquinho. Qual é a distinção, nesse sentido do vela e revela, do sintoma, que você explicou detalhadamente, e do sonho? São as mesmas forças constitutivas, ou seja, a descarga inconsciente e a repressão pré-consciente? Me parece que há uma distinção. Veja bem, a participação do pré-consciente nos sonhos é diferente na formação dos sonhos que eu estou dizendo. É Sim. diferente da participação do pré-consciente na formação dos sintomas. Uhum. E aqui eu até arrisco dizer que na formação dos sonhos é algo que, por assim dizer, já vem do recalcado. Nas formações dos sintomas, é preciso que haja essa convergência disso que ele chama de dois desejos conflitantes, para que aí se estabeleça o recalque e a produção do sintoma. Então, pelo que está dito aqui, eu estou me baseando no que a gente acaba de ler. Pelo que está dito aqui, eu acho que talvez, a gente possa inferir que a participação do pré-consciente ela é distinta na formação dos sintomas
e na formação dos sonhos. Na formação dos sonhos, ela dá, antes de tudo, aquilo que Freud chama de restos diurnos, não é? Ela vai dar aquilo que Freud vai chamar de restos diurnos, mas ela não interfere propriamente já na formação dos sintomas, pelo que se infere do que eu acabei de ler aqui, ela se dá numa perspectiva mais atuante. Uhum. Então, há pessoas novas aqui, eu fico sempre preocupado com elas. A gente espera que sempre isso possa ser compreendido. Não integralmente, porque não existe compreensão integral, né? Não existe mesmo. Eu acabei de dar um exemplo agora, baseado em mim mesmo, que quando eu li o item D do capítulo 7º hoje, eu digo, nossa, quanta coisa me fugiu, que eu nem dei por ela. Então, tem sempre algo para ler. Mas o importante é que a gente vá realmente tentando, porque eu estou tentando resgatar Freud na época em que ele escreveu. É como se eu me colocasse dentro dele para ir procurando fazer isso. Claro que com os erros e as hesitações, os desvios e desacertos inevitáveis no empreendimento dessa forma. Mas, de toda maneira, eu tenho procurado fazer isso. Porque eu acho que com isso a gente faz um exercício que é raro numa instituição psicanalítica, geralmente não se trabalha assim, e é raro também nas universidades. Essa leitura mais, eu não diria genética, porque pode logo até dar a impressão de que tem alguma coisa a ver com Piaget, uma coisa mais arqueológica, talvez, mais Foucaultiana, essa coisa de resgatar o ato de escrever daquele autor. É Não mais ou seria menos isso. ao pé da letra, no sentido de tomar a letra de Freud? Tomar a letra como ponto de partida. Isso. Infelizmente, não dá para ser um grupo de leitura, porque o texto é longo demais. Nós iríamos levar anos aqui, não é? Mas é rastreando o texto. É Sim. claro que, enquanto eu rastreio o texto, eu seleciono algumas coisas para trazer para cá, não é? Mas, quando a gente lê mesmo, as 2 ou 3 vezes, ficou bem patente isso. Que quando a gente lê, a coisa é outra, né? Inclusive porque é dito com as palavras do Freud. Quer dizer a psicanálise freudiana com as palavras que não são do Freud é um empreendimento dificílimo, né? Os, Talvez não tão os difícil como rastros são do Freud, mas o caminho você vai ter que sou fazer. eu, aqui eu que digo. Eu acho que mais difícil, o Leonardo já está iniciando um novo curso, é você falar o texto no cinema, por exemplo, de uma tragédia shakespeariana, sem ser fiel ao texto, sem ser muitas vezes literal. Porque não dá para dizer com outras palavras, qualquer outra coisa piora. Então, é mais difícil ainda. Então, gente, o Alexandre me avisa aí a próxima. Eu também quero avisar que no dia 1º de setembro eu volto para São Luís, fico até dezembro. Já sabe quando vai ser, Alexandre? Em setembro, a primeira? É na primeira quarta-feira de setembro, que será dia 4. 4 de setembro. Dá tempo, porque eu volto dia 1º. Então, eu já faço de lá. De lá. Então, gente, obrigado aí. Foi Obrigada a ótimo. vocês. Obrigado pelas contribuições, que foram ótimas. E até dia 4 de setembro. Nossa, já estamos em pleno segundo semestre. É assim. À medida que a idade vai passando depressa, o Passa tempo vai rápido. passa rápido. Nossa, E quando eu me lembro, É. quando eu tinha 14 anos, como eu ficava, nossa, como os 18 estavam longe. Fique aí conosco, Agostinho. Nós Obrigado, temos